Este é o seu cérebro. Imagine-o como um vasto campo fértil, cheio de possibilidades. Agora pense que cada pensamento que você cultiva nele é uma semente. Algumas sementes dão frutos de prosperidade, abundância e liberdade. Outras sementes produzem apenas escassez, medo e limitação. E aqui está o segredo que quase ninguém lhe contou. Não é a sua inteligência, não é a sua sorte, nem mesmo o quanto você trabalha duro que determina o que cresce no seu campo mental. O que realmente define os resultados da sua vida é a programação invisível que roda dentro da sua mente todos os dias. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que fazem tudo certo? Elas acordam cedo, estudam, trabalham, pagam suas contas, seguem o roteiro da sociedade. No entanto, continuam presas em dívidas, sem tempo, sem energia e com aquela sensação constante de que a vida poderia ser mais. Elas vivem esperando o próximo salário como quem espera oxigênio e no fim do mês, o saldo bancário insiste em voltar para quase zero. Enquanto isso, em outro lugar, alguém que não parece ser mais inteligente, nem mais esforçado, constrói uma fortuna, vive com liberdade e dorme tranquilo. A mesma biologia, o mesmo cérebro humano, mas resultados completamente diferentes. Qual é a diferença? A diferença está na programação. Você já se sentiu como se estivesse jogando um jogo em que as regras não foram feitas para você ganhar? Como se estivesse se esforçando dentro de uma corrida, mas a linha de chegada se afastasse a cada passo? Pois é exatamente isso o que acontece quando você segue um roteiro mental criado para manter as pessoas obedientes e limitadas. Desde criança, você foi exposto a frases que pareciam inofensivas, mas que na verdade eram linhas de código invisíveis instaladas no seu subconsciente. Dinheiro não traz felicidade. É preciso sofrer para vencer. Rico é ganancioso. Quem muito sonha, pouco alcança. Essas frases foram plantadas como sementes no seu campo mental antes mesmo de você ter consciência para questioná-las. E sabe qual é o resultado? Cada vez que você deseja mais, um sentimento de culpa aparece. Cada vez que você pensa em cobrar o preço justo pelo seu trabalho, uma voz interior sussurra: isso é ganância. Cada vez que você sonha com uma vida melhor, surge o medo de estar sendo egoísta demais. Esse script invisível faz com que você viva sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. Enquanto isso, existem pessoas que quebraram esse código e descobriram um novo jogo. Um jogo no qual o dinheiro não é apenas o resultado do esforço, mas o reflexo da programação mental correta. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque se até agora você acreditou que sua vida financeira depende apenas de trabalhar mais, de estudar mais ou de ter sorte, prepare-se. Nos próximos minutos você vai perceber que o verdadeiro segredo não está fora, mas dentro da sua mente. E que a partir de hoje, você tem o poder de plantar novas sementes no seu campo mental, sementes de prosperidade que podem transformar radicalmente sua vida. Se você parar para pensar, grande parte do que acredita sobre dinheiro e prosperidade não nasceu de você. Foram ideias colocadas na sua mente, muitas vezes ainda na infância, antes mesmo de você ter a chance de questionar. Talvez você se lembre de ouvir seus pais ou avós dizendo: dinheiro não cai do céu. Ou talvez já tenha escutado: rico não entra no céu. Quantas vezes disseram: é melhor ter saúde do que dinheiro? Essas frases, repetidas de geração em geração, funcionam como pequenos vírus mentais. Entram sem pedir permissão e começam a rodar em segundo plano, influenciando suas decisões pelo resto da vida. E não pense que isso aconteceu apenas com você. Essa programação vem de séculos atrás. No século XVII, por exemplo, os puritanos ensinavam que a riqueza era até aceitável, mas apenas se fosse conquistada com muito sofrimento. Para eles, prazer e prosperidade eram quase pecados. Você podia até enriquecer, mas não devia aproveitar. Trabalhar até a exaustão era sinal de mérito, enquanto desfrutar da vida era visto como condenação. Essa ideia se espalhou profundamente na cultura ocidental. Mais tarde, já no século XIX, escritores começaram a reforçar esse mesmo roteiro, mas com outra roupagem. Horatio Alger,
um autor muito popular da época, ficou famoso por suas histórias de meninos pobres que ficavam ricos apenas porque eram pacientes, obedientes e tinham boa moral. Eram contos fictícios, mas vendidos como se fossem verdades absolutas. Milhões de famílias trabalhadoras leram essas histórias e, sem perceber, reforçaram a crença de que o caminho para a riqueza era obedecer, ser humilde, aceitar pouco e esperar. No século XX, essa programação ganhou força institucional. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, financiou e ajudou a estruturar o sistema educacional moderno. E ele mesmo dizia: "Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores." E foi exatamente isso que ele construiu. Escolas projetadas para treinar pessoas obedientes, que sabem seguir regras, mas não ousam questionar. Foi assim que nas salas de aula surgiram tarefas padronizadas, horários rígidos, a mentalidade de faça o que mandam e não pergunte por quê. A escola deixou de ser um lugar de criação e liberdade para se tornar uma fábrica de trabalhadores disciplinados. O resultado foi uma geração inteira programada para se encaixar em empregos e nunca pensar em criar sistemas ou questionar o próprio roteiro. Durante as guerras, a programação se aprofundou ainda mais. O governo precisava de obediência, de sacrifício, de cidadãos que não questionassem, e com orçamentos milionários em propaganda, reforçaram a ideia de que a vida segura era seguir a trilha tradicional: escola, emprego, família, aposentadoria. Essa foi a narrativa transmitida de pais para filhos. E aqui estamos hoje, séculos depois, ainda rodando o mesmo programa. No Brasil, não foi diferente. Crescemos ouvindo ditados populares como: Deus ajuda quem cedo madruga, quem espera sempre alcança, quem muito sonha pouco faz. E claro, o clássico: dinheiro não traz felicidade. Essas frases parecem inocentes, mas são como linhas de código. A cada repetição, elas se instalam mais fundo no subconsciente. E como qualquer software, elas passam a controlar silenciosamente as escolhas da sua vida. Pense em quantas vezes você já hesitou em cobrar o que realmente vale, porque temia ser caro demais. Pense em quantas vezes você já se sentiu culpado por querer mais conforto, mais liberdade ou mais dinheiro. Pense em quantas vezes você acreditou que deveria apenas agradecer pelo pouco, em vez de buscar o muito. Nada disso nasceu de você. Tudo isso foi programado. E esse é o ponto. Se você não questiona o script, você vive a vida inteira jogando um jogo em que a vitória não foi feita para você. Você continua acreditando que precisa trabalhar cada vez mais horas, que precisa se sacrificar, que precisa aceitar o pouco. Enquanto isso, aqueles que descobriram o segredo da programação mental vivem em outro jogo, com outras regras, criando prosperidade ao invés de apenas sobreviver. A boa notícia é que, assim como um software antigo pode ser atualizado, a sua mente também pode ser reprogramada. Mas o primeiro passo é reconhecer. Até hoje, muito do que você acreditava sobre dinheiro não era seu. Era um roteiro invisível colocado em você desde cedo. Agora que você já entendeu como esse roteiro de escassez foi implantado ao longo da história, é importante olhar para o impacto real que ele causa, dentro da sua mente e das suas emoções. A ciência já mostrou que o estresse financeiro não é apenas uma preocupação mental. Ele afeta diretamente a sua capacidade de pensar, de decidir e de agir. Pesquisadores descobriram que quando uma pessoa está sob pressão de dívidas ou insegurança financeira, o seu QI pode cair em até 13 pontos. É como se, em momentos de maior escassez, você estivesse tentando resolver problemas complexos com menos clareza mental, menos energia, menos foco. Isso explica por que, quando o dinheiro está curto, as decisões tendem a ser mais impulsivas, mais emocionais e menos estratégicas. É como se o cérebro entrasse em um estado de sobrevivência, focando apenas no curto prazo. Você não pensa em construir, em investir, em criar um futuro. Você pensa apenas em apagar incêndios, pagar contas e sobreviver ao próximo mês. Essa é a armadilha invisível da escassez. Ela não apenas limita o que você pode fazer hoje, mas também rouba a sua visão de futuro.
Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço, dizia que aquilo que não é consciente em nós se manifesta na forma de destino. Ou seja, as crenças que você não questiona acabam se tornando a história que você repete. A sombra que você ignora, as ideias que você não traz para a luz da consciência, continuam guiando sua vida como se fossem uma força invisível. E é exatamente isso que acontece com o dinheiro. Se você carrega dentro de si crenças inconscientes de escassez, mesmo que trabalhe mais, mesmo que estude, mesmo que lute, no fundo você sempre acaba voltando ao mesmo lugar. A repetição do ciclo de limitações. Neville Goddard, um dos maiores mestres da mente, dizia: a imaginação cria a realidade. E essa é uma chave poderosa, porque se você passa os dias imaginando falta, imaginando dívidas, imaginando fracassos, a sua mente acaba materializando exatamente isso. Não porque exista uma mágica externa, mas porque o seu cérebro, ao acreditar na escassez, passa a agir de forma coerente com ela. Você começa a tomar decisões que confirmam aquilo em que já acredita. Veja alguns exemplos práticos. Uma pessoa que acredita que investir é arriscado demais, deixa o dinheiro parado na poupança, perdendo valor para a inflação. O medo da perda, alimentado pelo programa da escassez, gera exatamente aquilo que ela mais teme: perda real de poder de compra. Outra pessoa gasta milhares de reais em um celular novo para mostrar status, mas não consegue separar nem 100 reais para construir uma reserva de emergência. Por quê? Porque dentro da sua mente, a crença da escassez diz: é melhor parecer do que ser. É melhor consumir hoje do que plantar para o futuro. E o que acontece com essa pessoa? Ela permanece presa no ciclo da comparação, da pressão social e da falta de liberdade financeira. A escassez também se manifesta de forma emocional. Quantas vezes você já desistiu de um sonho porque lá no fundo achou que não era para você? Quantas vezes você deixou de pedir um aumento porque acreditou que não merecia? Quantas vezes você recuou diante de uma oportunidade porque achou que não estava pronto? Isso não é falta de capacidade, não é fraqueza. É apenas o programa da escassez rodando dentro de você. E aqui está o ponto mais importante. Não é culpa sua. Você não escolheu essas crenças. Elas foram instaladas antes de você ter consciência. Mas agora que você enxerga o impacto delas, você pode começar a reprogramar. Quando você entende que o estresse financeiro reduz a sua clareza mental, você para de se culpar e começa a buscar novas ferramentas. Quando você percebe que suas crenças inconscientes estão criando sua realidade, você começa a escolher conscientemente novas imagens, novos pensamentos, novas sementes. E quando você desperta para a verdade de que não precisa mais rodar esse programa antigo, surge dentro de você um poder imenso, o poder de escrever uma nova história. Até aqui, falamos sobre como a escassez foi programada em você e como ela age silenciosamente para limitar seus resultados. Mas para realmente entender a mudança que você precisa fazer, é importante enxergar o contraste, como pensamento próspera. Enquanto a mentalidade de escassez vê o dinheiro apenas como algo que se ganha com suor, esforço e sacrifício, a mentalidade próspera enxerga o dinheiro como consequência de sistemas, de ideias e de escolhas multiplicadoras. Vamos a exemplos bem práticos. Imagine alguém olhando para um café de 10 reais. O pensamento comum é: isso é caro. Se eu comprar todos os dias, vou gastar uma fortuna ao longo do mês. É um raciocínio de contenção, de cortar, de segurar. Agora veja como pensa a mente próspera. Ela olha para o mesmo café e pensa: se eu pegar esses mesmos 10 reais por dia e investir de forma inteligente, quanto isso pode se multiplicar ao longo de 30 anos? Em vez de pensar em cortar o café, pense em como criar ativos que paguem pelo café. Outro exemplo, o carro. A mente de escassez pensa: preciso comprar o carro mais caro que posso financiar para mostrar que estou bem de vida. E aí passa anos pagando juros e perdendo dinheiro em desvalorização. Já a mente próspera pensa: um carro é um meio de transporte, não um símbolo.
Como eu posso comprar um carro que atenda minhas necessidades e, ao mesmo tempo, colocar meu dinheiro para trabalhar em algo que se valorize? Agora veja os celulares. A mente de escassez não hesita em gastar milhares de reais em um smartphone de última geração, mesmo sem ter uma reserva de emergência. A mente próspera pergunta: esse gasto vai me trazer retorno? Vai me ajudar a produzir mais, a gerar mais valor? Ou é apenas consumo por status? Percebe a diferença? A mente da escassez pensa no imediato, no parecer. A mente próspera pensa no longo prazo, no ser, mas a diferença não para por aí. A mentalidade da escassez enxerga o tempo como algo a ser vendido. Ela pensa: quanto mais horas eu trabalho, mais eu ganho. A mentalidade próspera enxerga o tempo como algo a ser multiplicado. Ela pensa: como posso criar algo uma vez e ser pago várias vezes por isso? Esse é o conceito de leverage, ou alavancagem. Fazer algo uma única vez e colher os frutos continuamente. É assim que escritores, investidores, empreendedores e criadores constroem fortunas. Eles não ficam trocando hora por hora, vendendo tempo como se fosse a única moeda. Eles criam sistemas. Pense em Jeff Bezos quando começou a Amazon. Ele não abriu uma livraria física para atender pessoalmente os clientes. Ele criou um sistema que funcionava enquanto ele dormia, vendendo livros pela internet. Hoje esse sistema se multiplicou para milhões de produtos. Isso é pensar com a mente próspera. Não apenas trabalhar mais, mas trabalhar de forma que o trabalho se multiplique. Agora vamos trazer para o lado espiritual. A mente da escassez vibra no medo, na insegurança, no "e se não der certo?". Essa energia atrai mais medo, mais insegurança, mais bloqueios. A mente próspera vibra na confiança, na criação, no como posso fazer isso dar certo. Essa energia abre portas, atrai oportunidades, conecta você com pessoas e circunstâncias que aceleram seu caminho. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você gira o botão para uma frequência de medo e falta, tudo o que você ouve é ruído, preocupação, limitação. Mas se você gira o botão para uma frequência de confiança e abundância, passa a ouvir músicas de oportunidade, de ideias, de prosperidade. A estação sempre esteve lá. A diferença é para onde você ajusta a sua sintonia. E aqui está uma verdade libertadora. A maioria das pessoas que hoje são prósperas, que criaram fortunas, começaram exatamente como você. Sem dinheiro, sem clareza, muitas vezes até endividadas. Mas em algum momento, elas perceberam que o problema não estava apenas no salário, no mercado ou nas circunstâncias. O problema estava no script que rodava dentro delas. Quando elas decidiram reescrever esse script, tudo mudou. Não foi da noite para o dia. Não foi mágica. Foi a escolha consciente de abandonar o jogo da escassez e entrar no jogo da abundância. E essa escolha está disponível para você também, porque a abundância não é sobre quanto você tem na conta, é sobre como você pensa, como você sente e como você age em relação ao dinheiro, ao tempo e às oportunidades. E agora que você já viu o contraste entre as duas mentalidades, está pronto para dar o próximo passo, aprender como reprogramar de fato a sua mente para a prosperidade. Saber que existe uma programação de escassez é importante. Entender o contraste entre a mente limitada e a mente próspera também é fundamental. Mas nada disso adianta se você não souber como reprogramar de fato a sua mente. É aqui que entram 3 chaves poderosas. 3 ferramentas simples que você pode aplicar imediatamente para começar a quebrar o velho. Script e instalar um novo software mental de prosperidade. Primeira chave é o teste dos 4 R's. Imagine que você está em frente a um café que custa R$4. A mentalidade de escassez olha para isso e pensa: se eu tomar esse café todos os dias, ao final do mês vou gastar R$120. Melhor cortar. Parece um pensamento lógico, mas é um pensamento de contenção. Agora veja como pensa a mente próspera. Ela olha para o mesmo café e faz outra conta. Se eu investir esses R$4 por dia, ao longo de 30 anos, quanto isso pode se transformar? A resposta pode ser dezenas, até centenas de milhares de reais, dependendo do investimento. A lição não é sobre deixar de tomar o café, mas sobre mudar a forma de pensar. O segredo não é cortar prazer, e sim criar ativos que paguem por ele.
é pensar como dono, como investidor, e não como vítima da escassez. Você pode aplicar esse teste a qualquer coisa. Está pensando em financiar um carro? Pergunte-se, isso vai me gerar valor ou apenas despesa? Vai trocar de celular? Pergunte, esse gasto vai me aproximar da liberdade ou vai me prender ainda mais ao ciclo da aparência? Cada vez que fizer esse exercício, você começa a treinar sua mente a enxergar multiplicação em vez de contenção. A segunda chave é a regra 3-2-1. Ela é simples, mas extremamente poderosa. Funciona assim: escolha 3 problemas que você pode resolver para outras pessoas. Para cada problema, crie 2 formas de monetizar. Escolha uma dessas formas e crie um sistema para automatizar a entrega. Vamos a um exemplo prático. Problema: as pessoas não têm tempo para planejar refeições saudáveis. Solução 1: criar um serviço de marmitas. Solução 2: vender cardápios digitais com receitas e lista de compras. Agora, basta escolher uma dessas opções e criar um sistema de entrega. Pode ser um site simples, uma assinatura ou até um grupo no WhatsApp. Você cria uma vez e passa a receber várias vezes. Isso é leverage, é multiplicação, é pensar como dono. Outro exemplo: problema: muitas pessoas não sabem organizar suas finanças pessoais. Solução: 1. Oferecer consultoria individual. Solução 2. Criar planilhas prontas para download. Mais uma vez, você pode automatizar. Em vez de trocar horas por dinheiro, você cria algo uma vez e deixa o sistema trabalhar por você. Essa é a diferença entre viver de salário e viver de prosperidade. É sair do pensamento de quanto ganho por hora para como crio algo que continue gerando renda mesmo enquanto durmo. A terceira chave é a regra das 72 horas. Ela diz o seguinte: sempre que você tiver uma ideia, coloque-a em prática em até 72 horas. A mentalidade da escassez adora esperar. Ela diz: preciso pesquisar mais, preciso me preparar melhor, preciso esperar o momento certo. E enquanto espera, perde tempo, perde oportunidades, perde energia. A mentalidade próspera pensa diferente. Ela entende que a ação gera clareza, que o teste vale mais que 1000 teorias. Então, ao ter uma ideia, dá o primeiro passo em até 3 dias. Pode ser algo simples, como conversar com alguém, abrir uma página na internet, montar um rascunho, mas é uma ação real, que coloca a ideia em movimento. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque ficou esperando o momento perfeito. Agora, imagine se tivesse dado pequenos passos em cada uma dessas ideias. Quantas já teriam se transformado em fontes de renda, em projetos, em resultados concretos? Esses 3 frameworks, o teste dos 4 rallies, a regra 3-2-1 e a regra das 72 horas, são como atualizações de software. Eles forçam o seu cérebro a pensar diferente, a agir diferente, a quebrar o padrão da escassez. E aqui vai uma sugestão prática para você começar ainda hoje. Faça o teste dos 4 em algo que você consome diariamente. Crie uma lista de 3 problemas que você pode resolver e siga a regra 3-2-1. Escolha uma dessas ideias e dê o primeiro passo em até 72 horas. Se fizer isso, você vai sentir uma mudança imediata. Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro cai na sua conta. Ela começa quando você muda o programa que roda dentro da sua mente. Até aqui falamos de crenças, de história e de ferramentas práticas. Mas há um aspecto ainda mais profundo da prosperidade: a energia espiritual. O dinheiro, antes de ser físico, é energia. Ele é apenas a materialização de um fluxo invisível que circula no mundo. E esse fluxo responde à frequência que você emite. Se você vibra em medo, insegurança e escassez, você atrai situações que confirmam essas emoções. Mas quando você se conecta com a confiança, a gratidão e a abundância, começa a atrair oportunidades, pessoas e circunstâncias alinhadas com essa vibração. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você ajusta sua mente para a frequência da falta, tudo o que ouve são mensagens de limitação. Se ajusta para a frequência da abundância,
passa a ouvir mensagens de crescimento, expansão e possibilidade. Por isso, reprogramar sua mente não é apenas mudar pensamentos, é mudar sua energia. É criar dentro de si um campo magnético que atrai prosperidade naturalmente. Quero te propor agora um pequeno ritual simples, mas poderoso. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o seu corpo. Essa luz é a energia da abundância. Sinta essa luz descendo pelo peito, pelos braços, pelas pernas até os pés. Agora, imagine que essa luz se expande ao seu redor, formando um campo vibrante, como se fosse um sol pessoal irradiando prosperidade. Enquanto sente essa energia, repita mentalmente: eu escolho a abundância. Eu aceito a prosperidade. Eu sou merecedor da riqueza que o universo oferece. Permaneça alguns segundos nesse estado. Respire fundo novamente e abra os olhos. Esse exercício simples é como regar o seu jardim interno. Cada vez que o pratica, você planta sementes de prosperidade no seu inconsciente. E quando você une esse estado espiritual à ação prática, sua vida começa a se transformar, porque prosperidade verdadeira não é só ter dinheiro no banco. É viver em paz, em confiança, em fluxo com a energia do universo. Agora que você caminhou comigo por essa jornada, é hora de olhar para tudo o que descobriu. Você viu como a escassez não nasceu dentro de você, mas foi programada ao longo de séculos. Você entendeu como frases simples e crenças antigas se tornaram códigos que rodaram em silêncio na sua mente, sabotando seus resultados. Você percebeu o peso psicológico da falta, como o estresse financeiro rouba sua clareza e limita suas escolhas. Mas também viu o contraste, como a mente próspera pensa diferente, age diferente e cria sistemas que multiplicam resultados. E, acima de tudo, você conheceu ferramentas práticas para reprogramar sua mente. O teste dos Quaicores, a regra 3, 2, 1, a regra das 72 horas. E ainda deu um passo espiritual, entendendo que prosperidade não é apenas números, mas energia, vibração e conexão com o fluxo da abundância. Agora, só resta uma pergunta. O que você vai fazer com tudo isso? Você pode escolher esquecer, voltar para a rotina e continuar rodando o velho programa de escassez. Continuar acreditando que é preciso apenas trabalhar duro, aceitar pouco e esperar pela sorte. Ou você pode escolher despertar. Escolher conscientemente instalar um novo software mental. Escolher plantar novas sementes no seu campo interior. Escolher vibrar abundância, agir com coragem e abrir espaço para que a prosperidade se manifeste na sua vida. A escolha é sua, e eu quero te convidar a tomar essa decisão agora. Declare em voz alta ou escreva nos comentários: eu escolho a abundância. Esse ato simples é mais do que palavras. É o início de uma nova programação. É você dizendo ao universo e a si mesmo que está pronto para viver de forma diferente. Lembre-se, seu cérebro é como um jardim. Se você plantar sementes de medo e escassez, colherá limitação. Se plantar sementes de confiança e prosperidade, colherá abundância. O jogo foi revelado. As regras estão diante de você. A programação antiga pode ser substituída. A questão é: você vai escolher continuar preso ao velho script ou vai reescrever a sua história? A prosperidade não começa amanhã. Ela começa agora, com o pensamento que você cultiva neste instante. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. O próximo é assumir essa escolha com toda a sua força. Declare: eu escolho a abundância. E comece a viver como alguém que já é próspero.